Ao longo de décadas, a gente viu o preço dos imóveis disparando e atingindo máximas históricas. E aí a pergunta que mais surge em relação a isso é: como aproveitar o mercado imobiliário? Como é que eu faço para investir em imóveis com pouco dinheiro, já que eu não tenho o dinheiro necessário para dar entrada numa casa? Já que imóveis custam valores elevados, aportes grandes de capital. Vamos além. Será que é possível a gente investir nos melhores imóveis do mundo com pouco dinheiro? Sim, é muito possível. Você pode investir em imóveis com alto valor agregado como uma forma de diversificar a sua carteira e obter renda com dividendos. E eu não estou falando dos fundos imobiliários, tá? Eu estou falando de dividendos em dólar por meio dos REITs, também conhecido como os primos dos fundos imobiliários. Já pensou ter um imóvel em Manhattan, uma das melhores e mais caras localizações do mundo? O REIT SL Green, por exemplo, possui diversas propriedades comerciais na famosa ilha de Nova York. Eles pagam dividendos em dólar aos seus acionistas de forma mensal, sabia dessa? Mas calma, não acelera o coração não, que antes de escolher um ativo desse para investir, você precisa saber se ele é bom, se ele é realmente bom para sua carteira. E eu vou falar disso já já, eu vou mostrar como escolher e quais as principais partes de um ativo você precisa analisar antes de colocar na sua carteira. Então segura o coração. Antes disso, vamos explicar um pouquinho como os REITs funcionam e de onde eles vieram. O Congresso dos Estados Unidos estabeleceu os REITs em 1960 para permitir que investidores de todos os níveis de renda participassem do mercado imobiliário. Antes da criação dos REITs, apenas investidores institucionais e indivíduos com muito patrimônio é que podiam investir diretamente nesses tipos de imóveis comerciais de alto valor agregado. Eis que surgem os REITs, que são empresas que possuem e operam propriedades como prédios, escritórios, shoppings, armazéns, hospitais, cassinos e muito mais. E ainda tem mais, eles são obrigados por lei a distribuir pelo menos 90% dos seus lucros aos acionistas em formas de dividendos. E o legal é que é dividendo em dólar, que é justamente o que a gente fala aqui nesse canal. Os REITs são bem populares para a carteira de investimentos dos americanos, mas aqui no Brasil pouca gente conhece. Justamente por isso, nesse vídeo vamos abordar o que é um REIT, os principais benefícios e os principais riscos, que é muito importante. Vou mostrar também como é fácil começar a investir em REITs mesmo para nós brasileiros. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu sou Thiago Armentano, analista de valores imobiliários, e eu trago toda semana vídeos sobre investimentos no exterior para você aprender finalmente a construir a sua carteira de investimentos e construir renda passiva em dólar. Então se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. O que é um REIT? Ele é uma empresa que possui um portfólio de imóveis comerciais e alguns deles até imóveis residenciais, tá? Diferentemente dos fundos imobiliários aqui no Brasil, que tem uma composição de fundo. Lá fora os REITs eles têm composição de empresa, ou seja, empresas imobiliárias. E melhor ainda, essas empresas geralmente são negociadas na Bolsa de Valores, o que significa que você pode comprar ações dela, assim como as ações de uma outra empresa qualquer. Assim que a gente compra as ações de um REIT, a gente tem alguns benefícios, como receber dividendos em dólar e ganhar com a valorização desses imóveis. E a gente não está falando de imóveis comuns, está falando de imóveis com alto valor agregado, um baita benefício. Isso, meus amigos, é exatamente como vocês podem possuir imóveis sem precisar de uma quantia louca de dinheiro que normalmente seria necessário para dar entrada numa propriedade física, que seja comercial ou residencial. E quando a gente faz as escolhas certas, a renda gerada por esses REITs geralmente é bastante confiável, pois as propriedades deles costumam ter alto valor agregado e os inquilinos geralmente assinam contratos de longuíssimo prazo. É facinho de entender isso. Pensa no shopping center. Em vários casos, os imóveis desses shoppings são propriedades de REITs, principalmente lá no exterior. E muitas dessas propriedades dentro do shopping terão contratos de locação de muitos e muitos anos. Por exemplo, através da bolsa a gente consegue investir no Simon Property, que é um REIT que está lá no SP500 e possui diversos shopping centers, malls, outlets de alto padrão em diversas regiões do mundo, não só nos Estados Unidos. Na América do Norte, na parte do Canadá, tem na Europa e tem na Ásia. E a Bolsa de Valores nos proporciona investir nesse tipo de ativo e receber aluguéis lá do Simon Property.
Se você já foi para os Estados Unidos, dá uma olhadinha no site lá do Simon Property, que provavelmente você encontrará algum shopping que já visitou por lá. Além do Simon Property, que é um REIT de varejo, existem muitos outros tipos de REITs que investem em vários setores diferentes. É uma infinidade absurda mesmo de setores. Por exemplo, a gente tem REITs de hotéis, REITs residenciais, REITs de data center, de moradia para idosos, REITs de armazenamento, REITs de saúde, REITs de cassino e assim vai. É uma quantidade realmente muito grande. Quando a gente olha para os fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente consegue entender qual que é a capacidade dos REITs de penetrar em diversos mercados. Os fundos imobiliários costumam ter setores muito mais comuns para a gente. Então, quando você se depara com REIT, que é uma empresa imobiliária, você vê a possibilidade gigantesca de atuar em diversos segmentos da economia. Anota essa dica. Se você quiser uma lista completa de REITs, você pode visitar o site do nareit.com. Eles mostram praticamente todos os REITs negociados na bolsa. Além disso, é um ótimo lugar para você aprender com mais detalhes sobre investimentos em REITs e os principais setores e segmentos. Bom, agora que eu já mostrei para vocês o que é um REIT, o que ele faz, vamos falar sobre alguns dos principais benefícios e, claro, os principais riscos de se investir nessa classe de ativos. Vamos começar pelos benefícios? O primeiro é que um REIT oferece uma renda baseada na distribuição de dividendos. Na verdade, essa é provavelmente a principal razão pela qual a maioria das pessoas investem nos REITs, devido principalmente à renda consistente que é possível receber e em dólar. Para você entender, para serem classificados como os REITs e terem uma série de benefícios, os REITs são legalmente obrigados a pagar 90% do seu lucro em forma de dividendos aos acionistas. Um dos grandes benefícios das empresas se tornarem REIT, porque nem toda empresa imobiliária é um REIT, está principalmente na parte de isenção de imposto a nível corporativo. Ou seja, empresas imobiliárias que não são REITs pagam imposto a nível corporativo. Agora, aquelas empresas imobiliárias que se tornam REIT, elas conseguem esse tipo de isenção. Então é por isso que as empresas querem se tornar REITs, né? Aquelas empresas focadas nessa parte imobiliária. Essa parte da isenção dos impostos foi uma forma que o governo americano achou de incentivar o setor imobiliário lá atrás. Tiago, mas qual que é o período de distribuição de dividendos dos REITs? Bom, geralmente eles distribuem de forma trimestral a parte de dividendos. É claro que a gente tem alguns REITs que pagam dividendos mensais, como o SL Green e o Stag Industrial, mas geralmente a distribuição lá fora acontece de forma trimestral. Toma muito cuidado, não vai escolher um REIT só porque ele distribui de forma mensal, tá? Tem outras coisas muito mais importantes ao se avaliar um REIT que eu já vou explicar mais pra frente no vídeo. Outro ponto importante também, pessoal, não vão confundir o dividend yield lá fora com o dividend yield aqui do Brasil. Não façam esse tipo de comparação, por favor. São mercados totalmente diferentes. Bom, falando de dividend yield, a gente pode usar como exemplo o REIT Simon Property, que eu já falei anteriormente. Eles estão oferecendo um dividend yield em dólar projetado para os próximos 12 meses, agora nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, em torno de 6% ao ano em dólar. Tiago, 6% ao ano em dólar? Isso é muito quando a gente compara com outros ativos lá no exterior. Mas quando a gente compara com o Brasil, pode parecer pouco. Mas lembre-se, lá é outra economia, é uma moeda forte, é uma estabilidade muito maior. E outra coisa, quando a gente coloca o câmbio na parada, né, o câmbio dólar em comparação com o real, isso faz toda a diferença também. Um dividend yield lá fora, acima dos 4, 5% ao ano, é um dividend yield bom, tá, para o ativo. Só para você entender, de acordo com diversos dados estatísticos, o rendimento médio dos dividendos pagos por ações listadas lá no SP500 é de cerca de 1,9%. Já quando a gente olha a média do dividend yield dos REITs, a gente tem algo em torno aí de 4 a 5%. Então, atualmente, o Simon Property está pagando um dividend yield bem interessante. Entretanto, isso é importante que você entenda que não é para isso só que você vai olhar, tá? Toma cuidado. Tem diversos outros quesitos que eu vou falar já já para vocês que vocês devem avaliar. Alguns REITs até pagam rendimentos e dividendos mais altos, mas é importante você entender que olhar só para esse fator pode ser muito perigoso. Isso é fácil de explicar. Lembra do exemplo que eu deixei lá no começo do vídeo? Foi um REIT de escritórios, o SL Green, famoso por ter escritórios em Manhattan.
Exatamente, ele possui um dividend yield bem mais elevado. Só que se a gente olhar exclusivamente para o DY, para o dividend yield do SL Green, a gente pode cometer alguns erros bem perigosos. Isso porque a projeção dele está perto de pagar algo em torno ali de 8% ao ano em dólar, que é bem relevante. Mas o que a galera iludida que olha só dividend yield muitas vezes não sabe é que o SL Green tem feito uma série de vendas de propriedades em Manhattan para poder arcar com a sua dívida elevada. Então, essa medida do dividend yield exclusivamente quando a gente olha só para ela é bem perigoso. Então tomem muito cuidado, não olhem apenas para o dividend yield de um REIT, tá? Bom, agora vamos falar de outro benefício de investir em REIT. É que você não precisa de muito dinheiro para isso. No caso do Simon Property, por exemplo, é possível comprar um BDR dele aqui no Brasil por algo em torno de R$150. Sim, os principais REITs possuem BDRs também. Ou seja, não precisa nem abrir conta lá fora para você investir no REIT. Como não existe almoço grátis, no caso dos dividendos, a instituição depositária que traz o BDR aqui para o Brasil não fica com uma taxinha para ela dos dividendos, né? Mas é claro que em corretoras estrangeiras a facilidade pode ser ainda maior, pois lá a gente tem possibilidade de comprar frações dos ativos, não só dos REITs, mas também de ETFs e das stocks. É possível comprar pequenas partes das ações lá fora. Isso significa que você não precisa comprar um ativo inteiro, mas sim uma parte dele. Então lá fora tem algumas facilidades em relação a isso. Outra grande vantagem de possuir um REIT é que ele oferece muita liquidez. Se você colocar R$200 mil em uma casa, por algum motivo quiser esse dinheiro novamente, você vai levar um tempinho para conseguir vender. Fora a taxa de comissão de corretora, custos, burocracias e tudo mais. Com os REITs, se você investir e logo depois decidir que precisa desse dinheiro, com poucos cliques na sua corretora, você vende o ativo e pega o seu dinheiro de volta. Ao contrário do imóvel físico, que tem menor liquidez, os ativos em bolsa são extremamente líquidos. Fora que não precisa prender uma parte relevante do seu capital de uma vez só para começar. Então esse é um benefício bem bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte desagradável de ter um REIT, que são os riscos e as desvantagens de possuir essa classe de ativo. Na verdade, muitos desses riscos não são nem necessariamente de um REIT em si, mas de qualquer tipo de empresa. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que você precisa ficar de olho é que existem riscos específicos de propriedades dependendo do REIT que você investe. Por exemplo, se você investe num REIT de hotéis, eles são muito mais sensíveis a oscilações e recessões econômicas, tá? Aqueles ciclos que a gente tem. Em algum tipo de momento de desaceleração econômica ou algum tipo de evento, como aconteceu na pandemia, um evento extremo, muitos REITs de hotéis são afetados. A gente pode ver isso com o REIT de hotéis Xenia Hotels. O símbolo do ticker é XHR. Ele despencou durante a pandemia e permaneceu em um nível deprimido durante a maior parte de 2020, quando a gente compara com o MPW, que é um REIT de saúde. Você pode ver que ele sofre impacto no mesmo período em 2020, mas se recupera muito mais rápido durante o mesmo tempo depois. O segundo ponto de desvantagem de investir em REIT são os impostos sobre os dividendos. Nós brasileiros, quando a gente investe no exterior, a gente tem que pagar 30% sobre os dividendos distribuídos pelas empresas diretamente na fonte. Aqui tem um ponto bem importante que eu não vejo muita gente falando aqui na internet. Nem todo dividendo no exterior tem imposto. Os dividendos que são provenientes do ganho de capital não devem ser tributados. Eles são chamados de dividendos especiais. O dividendo que é tributado é aquele que vem dos aluguéis, não do ganho de capital. Funciona assim: vez ou outra acontece que o REIT ele vende uma propriedade e o lucro dessa venda vai constar lá no demonstrativo de resultados daquele ano. Como todo REIT é obrigado a distribuir 90% do seu lucro, esse lucro com a venda da propriedade, que é considerada ganho de capital, ela vai ser distribuída em forma de dividendos para os investidores. Então presta atenção nisso. Essa parte dos dividendos não deve ser tributada, só a parte de dividendos provenientes de aluguéis. Se você tem conta em alguma corretora no exterior e eles não estiverem estornando esses impostos, cobra sua corretora aí no chat. Outro risco de possuir REIT que eu acabo nem levando tanto em consideração, mas é importante a gente pontuar, é que a valorização do ativo ela pode ser limitada. O que acontece é que para qualquer ação que pague dividendos, mas especialmente os REITs, eles são obrigados a distribuir uma parte relevante, como a gente já falou antes. Isso significa que na média eles simplesmente não vão crescer tanto quanto uma empresa que retém os seus lucros. Claro que nem sempre isso acontece, tá? Existem vários REITs que tomam dívida de forma bem inteligente e estratégica
e consegue expandir suas propriedades de maneira bem agressiva, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, às vezes até entregando um crescimento acima do S&P 500. E a última desvantagem de investir em REITs é o risco do mercado imobiliário. Se a gente olha para o preço das ações do Simon Property durante todo o tempo que ele existe, veremos que em 2008 houve uma grande queda devido à crise do subprime, e em 2020 novamente por conta da pandemia, onde os shoppings tiveram que ficar fechados. Bom, até aqui você entendeu os principais benefícios e riscos de investir em REITs, mas o que de fato determina onde a gente tem que colocar o nosso dinheiro é escolher bons ativos. Se você gostou e quer começar a investir nos REITs, como analisar e escolher os ativos certos para a nossa carteira? Vamos lá! Primeiro é importante que você entenda que muitos indicadores que a gente olha nas stocks, nas ações comuns, a gente também vai olhar nos REITs, então isso é um ponto de partida. Então pega o papel e caneta e anota aí. Eu vou trazer 4 principais indicadores que devemos prestar atenção antes de escolher um REIT, e eu vou falar sobre 2 que são fora da normalidade de uma ação comum. Bom, primeiro a gente tem que procurar aqueles REITs que possuem uma dívida muito equilibrada. Naturalmente, os REITs são mais alavancados que as empresas comuns, mas é importante escolhermos aqueles que sabem gerir a sua dívida. Ponto de partida: REITs com saúde financeira equilibrada. Bom, em segundo lugar, a gente tem que olhar se o REIT tem conseguido crescer o seu FFO. Os REITs têm 2 métricas específicas que a gente usa, que são o Funds from Operation, que é o FFO, e o Net Operating Income, que é o NOI. Eu fiz um vídeo específico explicando como avaliar os REITs com esses indicadores. Eu vou deixar ele aqui na descrição e no final do vídeo também vai ser só clicar na tela. Mas antes, fica aqui comigo. Bom, em terceiro lugar, a gente tem que avaliar a capacidade do REIT de entregar crescimento em seus dividendos. Investindo no REIT, muitas vezes o investidor ele busca uma renda passiva. Dessa forma, aqueles REITs que são capazes de crescer seus dividendos de maneira sustentável, com uma dívida equilibrada e uma operação crescente, são boas alternativas para uma carteira de investimento. Então vamos lá. Crescimento saudável de dividendos. Muitas vezes é interessante a gente ver o dividendo por ação se ele está crescendo. Em quarto lugar, temos que olhar a localização dos imóveis dos REITs e sua taxa de ocupação. Quanto maior a diversificação geográfica dos imóveis, melhor para o REIT e mais segurança para nós investidores. Todas essas informações a gente consegue encontrar lá no site de RI do REIT, assim como em qualquer outra empresa comum. As apresentações dos principais REITs da bolsa costumam ser bem elaboradas. Tem alguns sites como Thinking Alpha, que também é possível verificar várias informações de forma mais compilada. Pode acabar até facilitando a sua vida caso você queira dar uma olhada rápida nos indicadores. Seeking Alpha. Eu fiz um vídeo explicando exatamente como avaliar um REIT de uma forma mais detalhada, usando 2 dos principais indicadores que eu citei aqui, o FFO e o NOI. Então eu vou deixar o vídeo aqui na tela, clica nele para assistir agora mesmo e entender esses 2 principais indicadores. A gente se vê lá.